Passou o segundo exame de qualificação e agora você precisa se preparar para o exame discursivo. Mas você não faz ideia de como você vai fazer isso. Tranquilo que agora você tem a professora Lana. Aqui, além da gente falar da redação, inclusive já tem vídeo de redação gravado, a gente vai falar da discursiva de português e hoje eu vou te ajudar a se preparar para a discursiva. Independente do curso que você vai fazer, independente das suas específicas, como você vai se organizar para estudar para discursiva. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos lá, amores. Se você não sabe como que funciona a discursiva, o que tá envolvido nessa prova, eu tenho um vídeo em que eu explico passo a passo do vestibular UERJ pra você, desenhado, gente, bonitinho. Óbvio que não fui eu que desenhei, né? Foi o computador, mas eu vou deixar passando aqui pra você assistir. E aqui eu separei 5 passos pra você que vai fazer a prova da discursiva e precisa saber o que você vai fazer. Passo número 1, organize-se. É importante que você tenha um cronograma, mas eu sei que, Elana, eu já fiz 10 vezes cronograma e eu nunca sigo. Mas você precisa ter pelo menos uma ideia. Eu vou dar um exemplo pra você. Tem dias que eu não consigo ir pra academia porque eu não tenho horário. E tem dias que eu tenho horário, mas mesmo assim eu não vou. Então, quando eu faço ali um levantamento das atividades físicas que eu fiz ao longo da semana, eu consigo fazer a diferença entre o dia que eu não fiz atividade física porque eu tava com preguiça e o dia que realmente eu não tinha como fazer. Quando você faz um cronograma, você tem uma ideia mais clara até da sua procrastinação, do que tá te levando a procrastinar. É importante fazer. Até porque a gente tem uma tendência a estudar mais aquelas matérias que a gente tem mais facilidade. Porque quando a gente entra em conflito com um conteúdo que tá muito difícil, a gente tende a falar, não, eu vou estudar redação, depois eu estudo isso aqui. Com o cronograma, a gente não tem como fazer isso. Até tem, né? Mas não é o ideal. E pra discursiva, gente, não adianta você focar só em uma matéria. Mesmo que você vá melhor na sua matéria peso 2, você tem que ir minimamente bem na sua matéria peso 1 também. Então, quando você faz um cronograma bem estruturado, isso ajuda a distribuir melhor o seu tempo de estudo. E você consegue cobrir, se não todos os tópicos, mas pelo menos os mais importantes, sem se sobrecarregar ou ter um aproveitamento de tempo ruim. Você já viu aquela pessoa, talvez seja até você, que estuda, mas isso não gera resultado. E você fala assim, caramba, Luna, eu fiquei o dia inteiro estudando, mas eu não consegui aumentar meu número de acerto. Você tá estudando errado, não, é óbvio. Porque se o objetivo do seu estudo é acertar mais questões e é passar no vestibular, não importa se você tá o dia inteiro sentado ali estudando e não tá aprendendo nada. Isso não vai servir pro seu objetivo. Então, você vai fazer o seu cronograma. Eu tenho um vídeo que eu vou deixar passando aqui em que eu ensino a fazer um cronograma que funciona de verdade. Mas, independente de assistir esse vídeo ou não, pega o seu cronograma e define ali quais são os seus objetivos. Então você vai separar ali as matérias que você vai estudar no exame discursivo. São 3, 2 específicas e uma redação. E tem que estudar a redação, porque a redação da UERJ é baseada em um livro. Então você tem que toda semana sentar, estudar ali as temáticas daquele livro, pensar se esse tema caísse, o que eu poderia usar de argumento, o que eu poderia usar de sustentação, para que chegue no dia da prova você só junte as ideias que você já refletiu em casa. Não dá pra você fazer isso, por exemplo, numa redação do Enem, que o tema pode ser de 1 zilhão de áreas. Na UERJ dá, porque eles já deixam definido pra você que a redação é sobre um livro. Esse ano é O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Então você já sabe que o tema vai sair dali. Não tem por que você esperar a prova pra pensar no que você diria ali. Não, já vai com isso preparado, já vai com isso estudado. Também cria um cronograma que seja realista. Não adianta você colocar assim, hoje eu vou estudar biologia, amanhã eu vou estudar química, depois eu vou estudar redação, fazer minha revisão e fazer um simulado, isso e aquilo. E chega ali no dia, você não tem nenhuma hora de estudo, porque você tem que arrumar a casa, você tem que buscar essas crianças na escola, você tem um perfil no TikTok monetizado que você precisa postar vídeo, ou tem o seu irmão ali que vai te encher o saco. Até, gente, se às vezes você é aquela pessoa que chega da escola cansada e precisa dormir à tarde. Então, pense em um cronograma realista. Seja realista com os seus horários. Tem uma aluna chamada Raquelzinha, beijo Raquelzinha, que a gente viveu uma situação muito engraçada recentemente, porque ela foi mostrar o cronograma pra mim e pra umas outras meninas lá da turma, e ela falou, o que vocês acham? E aí a gente falou assim, olha, seu cronograma tá muito lindo, muito bem organizado, só que é impossível você seguir esse cronograma, porque ele não tinha nenhum momento pra descanso. E é óbvio que uma hora o seu cérebro vai parar de absorver os conteúdos como ele deveria absorver. Então crie um cronograma que seja realista. E seja flexível também. Tem um momento no seu cronograma de flexibilidade. Para aquele dia, por exemplo, que você não conseguiu estudar a matéria toda, ou que você tava com cólica, ou que chegou algum familiar na sua casa e atrapalhou os seus estudos. É necessário que haja esse momento de flexibilidade no seu cronograma para entender que você vai precisar, talvez, fazer aquele reajuste. 2. Separe um momento para resolver questões. Não adianta você estudar só teoria.
Alana, mas quando eu vou resolver a questão eu não sei nada, aí eu não consigo resolver, eu erro tudo. Então você vai estudar a teoria, mas separe também um momento para estudar a questão. Passa no vestibular aquela pessoa que acerta mais questões. Você tem que se familiarizar com o jeitinho de cobrar aquele assunto para aquela banca. Então, pega uma coisa, sei lá, mitocôndria. Eu sempre dou o exemplo de mitocôndria porque é a única coisa que eu lembro. Cada banca vai cobrar a mitocôndria de um jeito. E aí, sabe qual é o melhor jeito de você fazer isso? Revista eletrônica do vestibular UERJ. No Revista Eletrônica do Vestibular UERJ, você tem de modo gratuito, e isso não é publi, gente. É um site da própria UERJ, ele é público, gratuito pra vocês. Você tem ali todas as questões de todas as provas comentadas. Às vezes não vai cair aquela questão igual, mas vai cair uma questão que tem o mesmo método de raciocínio. Então, quando você pega a explicação, você vai pegando ali o jeitinho da banca de cobrar aquele assunto. Ó, tudo pensado, tá? Então, acesse o Revista Eletrônica, faça as questões pelo Revista Eletrônica, errou, faz a correção. Não adianta só errar e ficar triste. Ai, Alana, eu não consegui, eu sou fracasso, eu nunca vou conseguir. Calma, você não é um fracasso, você só errou. Muitas vezes porque você ainda não aprendeu. Mas se você aprender, você vai acertar. Leia os comentários, leia as explicações e aí você começa a pegar a manha. E a melhor sensação, eu te garanto, é quando você começa a ver o seu número de acertos aumentando. Terceiro ponto, separe um dia pra fazer redação. E aí preste atenção no que eu vou te falar. É muito importante. E eu sei que não é todo mundo que pode fazer isso, mas é muito importante que você tenha um professor pra corrigir as suas redações. Isso não é publi, gente. Eu não faço esse serviço, eu não tenho nenhum tipo desse serviço pra oferecer a vocês. Só corrijo as redações dos meus alunos das minhas turmas e nem tem vaga pra vocês dizerem assim, ai, tá fazendo propaganda da turma dela. Não, tá fechado. Mas eu tô falando isso porque, diferente de outras matérias que você pode ver ali o gabarito, entender o que você errou, na redação fica um pouco mais complicado você fazer isso sozinho. Então é muito legal que você tenha um professor pelo menos pra corrigir as suas redações. Às vezes você não vai precisar de um professor de redação, você vai conseguir estudar sozinho. Mas pega um professor pra corrigir, pra ver se aquilo que você tá fazendo tá certo. Pega também um professor, gente, que seja confiável dentro do vestibular da UERJ. Por quê? O vestibular da UERJ não é igual ao Enem, que a gente tem uma porção de material de redação por aí bom, de qualidade. Então a gente vê muitos professores aqui no YouTube mesmo, gente com canais grandes, falando coisas que você abre o edital, você abre os artigos do Gustavo Bernardo e você vê que não é o que a banca da UERJ fala. Tipo, eles estão indo contrários à banca. Então tome cuidado com isso, tá? E se possível, tenha um professor para corrigir as suas redações. Se não for possível, faça as redações mesmo assim, porque é o que eu falei, no dia da prova, você não vai usar aquele tempo para pensar no que você poderia falar sobre aquele tema. Você já vai com tudo na sua cabeça, é igual o conteúdo de qualquer outra prova. E aí você só vai ter o trabalho de botar aquilo no papel de modo coeso e coerente. Apesar de que a UERJ sempre pode surpreender, né? Como ela fez ano passado com um tema que foi totalmente diferente de todos os temas que a UERJ cobrou em todos os anos de vestibular até hoje. Outra coisa importante, tenha um dia para fazer simulado. Um dos piores erros, cara, que você pode cometer no vestibular e a galera comete com muita frequência é esperar a sua prova para saber o seu resultado. Claro que não tem como você adivinhar, né, quanto que você vai tirar, mas tem como você ter uma noção. Olha a diferença de você ir pra prova confiante, sabendo que você, nos últimos simulados que você fez, estava conseguindo resultados que mostram que você teria condições de passar naquela prova. Mesmo que às vezes você não passe, mas só de você ir com esse sentimento, com essa sensação, isso já não te dá mais confiança para fazer essa prova? Da mesma forma, se você faz um simulado e você vê que você está muito distante do seu objetivo, isso não mostra para você que você precisa recalcular a rota, reorganizar os seus horários ou formas de estudo. Então, gente, não precisa esperar a prova chegar para você ter uma noção. Faça simulado. Simulado, ele vai te mostrar, ó, se você não passaria hoje com essa nota, tem que melhorar. Vamos dar uma reorganizada? Vamos ver o que precisa de mais atenção? O que já tá consolidado, que isso aqui você pode deixar um pouquinho de lado e só usar as revisões? Não se surpreenda com o seu resultado na prova. Não tem porquê. Faça os simulados, tenha pelo menos uma noção do seu nível. E aí são 3 essas etapas, gente. Fazer o simulado, avaliar o seu resultado e reajustar a rota. Só fazer o simulado, olhar pro resultado e chorar, não adianta. Vai ser bom pro seu coraçãozinho, que dá um alívio quando a gente chora, né? Mas não vai te levar ao seu sonho. O que vai te levar ao seu sonho é recalcular a rota, reajustar, correr atrás, vambora. Fazer questão, fazer exercício, estudar, que você vai conseguir, você vai chegar lá. Estamos combinados? Próximo. Tem ali o seu momento para fazer redação, para estudar teoria e fazer questões. E o seu momento de simulados, tenha também um momento para revisão. Eu recomendo pelo menos um dia na semana, mas eu sei que talvez você não consiga fazer isso. Então, se não conseguir fazer um dia na semana, faz tipo assim, a cada 15 dias, mas tenha momentos para revisão. A revisão é o momento de consolidar aquilo que você aprendeu e garantir que você vai lembrar no dia da prova. É muito comum eu conversar com alunos que tem um período assim
pouquinho difícil, param de estudar e depois falam assim, cara, eu sabia isso. Eu acertava tudo que era questão disso e agora eu não tô acertando mais nada. Então, ela é um momento que vai te ajudar a identificar aquilo que ainda é uma lacuna pra você, sabe? Vai te ajudar a reforçar aquilo que você aprendeu. A revisão é muito importante, gente. O vestibular, ele tem muito conteúdo. O fato é que rever conteúdos pode ser extremamente importante para que você não esqueça daquilo que você já aprendeu. E aí, nessa revisão, faça tudo aquilo que você fez enquanto você estudou. Então, explica o conteúdo para si mesmo. Você pode fazer cartõezinhos, né? Hoje tem alguns aplicativos que fazem esses flashcards. Você pode fazer resumos. O importante é que o seu estudo, não só nas revisões, mas de modo geral, ele seja ativo. Não é só ficar lendo e marcando com marca-texto ou copiando do quadro do seu cursinho. Explica para você mesmo, cria associações. Então, use estratégias, use ferramentas. Também vão ser importantes. Então, amores, se eu tivesse que escolher assim, uma última coisa para falar para vocês no final desse vídeo é: a preparação, ela te faz se sentir mais confortável no dia da prova. Você chega lá para fazer o seu exame discursivo, você faz aquela prova mais confortável, porque você sabe quais são as suas vantagens, quais são os seus pontos fortes. Quando você vê aquela questão que você fez e acertou várias vezes, você vai falar assim, caraca, que bom, que sorte que eu dei. Olha como isso já dá uma sensação diferente para aquela prova. Muitas vezes o aluno vai fazer aquela prova com medo. Gente, medo é um dos piores sentimentos que você pode sentir na hora da prova. Porque ele é falso, gente. A prova é um pedaço de papel. Quantas coisas mais difíceis você já enfrentou? Quantos de vocês tiveram que lidar com um familiar doente, com a perda de uma pessoa que vocês amam? Quantos de vocês tiveram que lidar com aquele término de um casamento, de um relacionamento longo? Com a rejeição, com a sensação de solidão? O que é a prova? Um pedaço de papel comparado a essas coisas que foram muito mais difíceis na sua vida. Não tenha medo da prova, mas prepare-se para não ter esse medo. Quando for fazer o seu simulado, por exemplo, crie um ambiente controlado. O ambiente da prova não é um ambiente controlado? Então desliga seu celular. O que você vai levar para sua mesa no dia que você for fazer o seu simulado? É água? É biscoitinho? Deu vontade de fazer xixi? Você vai sair ali no meio da prova para fazer xixi ou não? Vai ficar ali, vai terminar aquela questão e vai fazer depois. Tudo isso já vai te condicionando a um ambiente muito mais parecido com o que você vai enfrentar no dia da prova. E tenha certeza de que você é capaz. Se você vai fazer o discursivo, você já passou pelo exame de qualificação. Sabe o que isso significa? Uma etapa você já venceu. Você já passou por uma etapa que você poderia ter perdido e você não perdeu, você já venceu. Então agora, meu amor, a gente tem mais uma batalha pra lutar. Não tenha medo dessa batalha, porque ela é uma batalha muito pequena perto das outras que você já enfrentou. E eu tenho certeza de que você é capaz. Então é isso, gente. A gente vai continuar por aqui falando da discursiva, te dando dicas de redação, dicas sobre o livro Conto da Aya. E a gente se vê em breve, tá bom? Beijo!